A revelação dessa semana trouxe novas teorias sobre o que aconteceu no passado entre a Kikyo e a Chidori, e que deve ser revelado nos próximos capítulos. Fala galera, eu sou o Lucas, tô aqui para mais um vídeo, comentando sobre o mangá de Kaoruhana, e dessa vez o capítulo 166, e que foi um capítulo que trouxe mais uma revelação para a conversa. Não deram detalhes sobre o que aconteceu e sobre essa revelação, mas dá para formular várias teorias já sobre o que aconteceu entre a Chidori e a Kikyo, e que tem a ver com essa pessoa, a Toki Sensei, a professora da Kaoruko e das demais, e que está conversando com Tsukada Sensei, que é professor da Chidori, e que agora estão tendo uma conversa para resolver essa situação entre a Chidori e a Kikyo, e que é uma situação que estava sendo negligenciada e que vai ter continuidade nos próximos capítulos e que promete ter uma resolução bem interessante, e que eu já vou entrar em mais detalhes. Então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos, seja sobre o mangá de Kaoruhana ou outros vídeos. Então bora começar. E bom, para dar uma recapitulada sobre a situação atual, sobre do porquê essa conversa entre o Tsukada Sensei e a Toki Sensei, vamos voltar um pouquinho atrás, logo depois em que a Kaoruko e o Hintaro foram pegos pela Toki Sensei, que é a professora da Kikyo, e que depois teve toda aquela reunião dos professores lá com a Kaoruko, sobre ela sair da Kikyo, sobre a relação dela com o Hintaro, e que no final os meninos da Chidori pediram ajuda para o professor deles, explicaram toda a situação, toda a relação deles com as garotas da Kikyo e expressaram a preocupação deles sobre elas, e que eles precisam de ajuda, já que parece que é um assunto de adultos, e que após o pedido de seus alunos, o Tsukada Sensei ele chamou a Toki Sensei para uma conversa para resolver a situação, e que essa conversa teve início no capítulo passado, e que o Tsukada Sensei no final do capítulo acabou pedindo para a Toki Sensei se encontrar com o Hintaro e os demais meninos, para conhecer mais sobre eles e ver que eles são diferentes, eles não são iguais aos alunos da Chidori no passado, que o Tsukada Sensei ele mesmo sabe que a Chidori era um caos, só que logo depois ela deu essa resposta, ela falou que ela não pode fazer isso e acaba se desculpando com ele, só que ele acabou falando isso aí para ela, que como professor ele não pode ficar bravo com as palavras e as ações dela, e isso foi uma coisa que chamou a atenção dela e que deu o gancho para o capítulo dessa semana, e que começamos com esse flashback, os garotos da Chidori conversando e se perguntando se talvez a Toki Sensei não estivesse patrulhando a área no momento em que o Hintaro e a Kaoruko foram pegos, e que foi uma coisa que o Tsukada ele ficou pensando também. E logo depois voltamos para esse gancho aí do final do capítulo passado, em que o Tsukada Sensei ele falou que como professor ele não poderia estar bravo com as ações e as palavras da Toki Sensei, e que foi uma coisa que deixou ela surpresa e ela não entende o que ele quer dizer, porque para ela seria natural ele estar bravo com a situação, porque a Kikyo trata a Chidori assim, trata os alunos da Chidori de uma forma rude, então seria normal eles acharem isso ruim, só que ele não vê isso, porque o Tsukada Sensei ele viveu aquela época de caos na Chidori, aquela época que era faz uns 10, 11 anos, em que a Chidori era um completo caos, tanto os alunos quanto a escola, tinha briga todos os dias e mal dava para dar aula, só que mesmo com a Chidori sendo essa escola problemática, elas só se fecharam após o incidente, e que é um incidente que eles devem revelar mais à frente, e ele compreende o fardo que ela carrega de evitar que a mesma coisa aconteça de novo, e ele entende a postura atual do porquê elas quererem manter distância da Chidori, e que para o Tsukada Sensei, da visão dele, a Toki só está cumprindo a sua responsabilidade de proteger suas preciosas alunas, e que após essa fala do Tsukada Sensei tivemos a surpresa, porque o Tsukada Sensei acabou soltando a seguinte frase: você de alguma forma estava envolvida naquele incidente, certo? E por isso estava patrulhando o parque no dia do festival, e que nessa hora vimos essa expressão da Toki, logo depois da pergunta do Tsukada Sensei, e que assim, foi uma coisa que deu um choque nela, até porque foi uma afirmação certeira que ele deu, e bom, ele perguntou isso porque o parque em que ela encontrou a Kaoruko com o Hintaro é o mesmo parque do incidente, então por isso que ele fez essa pergunta e também falou do porquê ela estava patrulhando o parque, só que logo depois que ele falou que isso é apenas uma hipótese, ela fez essa cara que acabou chocando ele na hora, e em seguida ele já pede desculpas por falar demais, até porque parece um tema muito sensível a se falar, ele fala que ele é só alguém de fora e que não tem direito de falar, só que logo depois ela acaba afirmando o que ele disse, dizendo que é verdade que ela está envolvida naquele incidente, e que sim, ela estava patrulhando o parque naquele dia, e não só naquele dia, todos os anos, em agosto, nesse mesmo festival, ela patrulha o parque, porque foi nesse dia que aconteceu o incidente, e ela patrulha o parque nesse dia para se lembrar do lugar dela e evitar que o mesmo aconteça de novo, e ela acaba soltando a seguinte frase: afinal, é impossível voltar no tempo, o que implica uma coisa muito pesada que aconteceu, e que pode ter acontecido com ela ou com uma outra pessoa, uma aluna dela, por exemplo, e que ela pode ter dado uma força para ela se envolver com alguém assim, dar uma chance para uma pessoa e ter acontecido uma coisa pesada. São algumas das teorias que estão rolando já, mas explica muito bem do porquê ela estava lá e também a relação dela com os alunos da Chidori, porque essa relação mais rígida dela em relação aos alunos da Chidori tem um motivo, e nessa parte vemos a cara triste da Toki e o Tsukada percebendo as palavras dela, e que logo depois tivemos essa parte do Tsukada Sensei falando a seguinte frase: não sei como você se envolveu e nem imagino como se sente, mas é a minha impressão, depois que eu ouvi do Hintaro que eles te encontraram, eu fiquei impressionado, eu imaginei que você é uma professora que cuida profundamente de seus alunos, e que em seguida tivemos essa resposta da Toki,
Toki, isso não é o natural para um professor? E que essa foi uma resposta que acabou chocando o Tsukada Sensei e que ele acabou dando umas risadas e concordando com ela. E bom, nessa parte o Tsukada Sensei, ele continua se mostrando impressionado com a Toki, porque apesar da dor que ela pode ter sofrido e não poder voltar no tempo, ela continua trabalhando duro para que o mesmo não aconteça. E ele fala que ele acha tudo isso realmente notável. E isso é notável para ele porque parece que pelo menos ela estava fazendo algo, porque enquanto isso, do lado dele, na visão dele, ele não fez nada. Ele sabia da relação e da situação entre as escolas e que se para evitar que a mesma coisa aconteça, era melhor manter a distância e manter o equilíbrio, então assim que seja. Só que esse era um pensamento que ele tinha até o dia anterior e que tanto no passado quanto no presente, ele se fez de cego para a situação, mesmo sabendo que não era a melhor opção. E que logo depois, a Toki Sensei, ela acaba fazendo a seguinte pergunta para ele: você disse que pensava assim até ontem. Se você acreditou nisso, o que te fez falar comigo? E que no final, ele acaba soltando essa frase, que o Hintaro e seus amigos são caras bem revigorantes, mostrando que na verdade foram eles os motivos dele mudar de ideia, e que foi assim que encerrou o capítulo dessa semana. Então assim, esse capítulo trouxe várias teorias, mas também novas reflexões sobre essa situação. Tinha gente crucificando a Toki lá no começo, só que ninguém sabia da situação dela, ninguém sabia o que aconteceu entre a Kikyo e a Chidori. E que assim, não revelaram em detalhes o que aconteceu ainda, só que implica uma coisa pesada. E mostra ela fazendo tudo isso para proteger essas alunas, e mostrando que também aconteceu alguma coisa com ela, e que ela está relacionada. Então tem uma coisa pesada aí, uma coisa que pesa sobre ela, e que faz com que ela tenha essa atitude rígida aí com a Chidori. E que tem um motivo, ela quer proteger as suas alunas. Então assim, o tratamento que ela tem com os alunos da Chidori não é por nada. Tudo bem que esses alunos não tem nada a ver com os alunos do passado, só que para evitar que o pior aconteça, que a mesma coisa aconteça, ela adotou essa postura aí. Então assim, se vocês se ligarem, é a mesma coisa do início do anime, é aquele julgamento antes de saber o que aconteceu exatamente, e estão mostrando isso aí nessa situação. Então assim, eu não estranharia as pessoas pedindo desculpas para a Toki, até porque tem motivo, ela estava envolvida naquele incidente, e mesmo que ela não tivesse, ela tá tentando proteger suas alunas. Então assim, mesmo que o Hintaro e os demais não seja igual aos alunos da Chidori do passado, ela escolheu lidar com a situação dessa maneira, para evitar que o pior aconteça de novo com as suas alunas dessa vez. E que não sabemos ainda em detalhes do que aconteceu no passado, mas assim, tudo indica que é uma coisa bem pesada. Pode ter acontecido com ela mesma ou com alguma de suas alunas no passado. Então assim, é uma coisa aí que vai ser revelada mais à frente e que com certeza deve chamar atenção. A esse ponto que eles chegaram, tem que ser uma coisa pesada para dar essa situação. Não pode ser uma coisa leve. E que assim, não vai ser coisa leve não, vai ser uma coisa pesada mesmo, que eles devem entrar em mais detalhes mais à frente. E que deve dar um choque para todo mundo. Mas que no final eles devem resolver a situação. Mas assim, essa conversa entre o Tsukada Sensei e a Toki Sensei tá muito boa, porque são duas visões diferentes. Uma da Chidori e uma da Kikyo, sobre duas pessoas que viveram aquela época e sabem do incidente. E como eles lidaram com ele até então. E que parece que a Toki Sensei encontrou alguém com quem ela pode conversar. E é muito provável que ao final dessa conversa com o Tsukada Sensei, ela acabe tomando uma atitude. E que ela acabe talvez conversando com o Hintaro, assim como foi o pedido do Tsukada Sensei. E que possivelmente essa conversa que pode acabar acontecendo já nos próximos capítulos, pode acabar mudando a visão dela ou trazendo uma solução para a situação. E que deve vir junto com uma futura reunião que eles disseram que vai ter, e também com alguma revelação sobre o que aconteceu no passado. E que eles devem revelar até para resolver de vez a situação. Então com certeza não podemos perder os próximos capítulos. Então é isso, né? Foi um capítulo aí que teve uma revelação aí em relação a Toki e o incidente do passado, mas que trouxe novas teorias sobre o que aconteceu no passado e que devem ser revelados nos próximos capítulos. E que agora eu quero saber de vocês o que vocês acham que aconteceu no passado e também o que vocês acham que vão acontecer nos próximos capítulos, como a situação vai ser resolvida. Comente aqui abaixo nos comentários e também deixe seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então é isso, galera, ficando por aqui e falou!